Salve galera, tudo bom com vocês? Como vocês leram aqui no título, eu vou contar um pouco sobre as matérias do BCH, que quem é do BCIT tem que fazer obrigatoriamente, beleza? Consta na grade curricular aí. Então eu vou comentar, claro, sobre uma perspectiva de quem é de exatas, mas você de humanas também vai ter uma ideia de como são essas matérias. Inclusive, se você é de humanas e quer que eu conte um pouco sobre as matérias do BCIT, que vocês também vão ter que fazer obrigatoriamente, comenta aí embaixo que a gente pensa em fazer um vídeo também. E aproveita que vai rodar a introdução agora, já deixa o seu like aí no vídeo e se você não gostar, depois você tira. Beleza? Bora! Se você está perdido e nem sabia, na verdade, que teria que fazer matéria de humanos, você sendo de exatas que achou que fugiria dessas matérias, na verdade, na grade do BCIT você tem 3 matérias de humanas para fazer, obrigatoriamente. E claro, se você gostar do assunto, quiser ir atrás de outras matérias, pode pegar outras matérias também, caso queira. Então são 3 matérias que você vai ter que fazer, que são BCM, que eu vou deixar aqui embaixo porque o nome é muito grande, CTS e EDS, beleza? São essas 3 matérias que a gente tem que fazer. E aí eu acho que o pessoal de exatas principalmente tem muita curiosidade de como vai ser essas matérias. Normalmente o pessoal entra achando que é um monte de texto que vai ter que ler e é isso, não tem muita importância. E assim, para algumas pessoas realmente é isso. Eu entrei achando um pouco disso, na verdade, tanto que BCM, que se eu não me engano é a primeira matéria que está recomendada para você fazer, eu fui deixando mais para frente, assim, porque eu tava adiando um pouco mesmo, eu não queria muito fazer. Só que quando eu fiz essa matéria em específico, essa daí foi a que eu mais gostei das 3 de humanas. Só que aí, assim, é muito pessoal, uma questão de percepção, tanto que essa matéria mudou um pouco, assim, a minha forma de pensar sobre outras áreas, sobre realmente expandir um pouco a minha visão, sabe? Não ficar só em exatas, achando que essas matérias não seriam tão importantes. Então, muito por causa da professora mesmo, que o nome dela é Luciana, inclusive, eu lembro. Finalmente lembro o nome de professor. Mas essa professora, ela estruturou, assim, de uma forma muito legal essa matéria. E é interessante porque essa matéria aqui, ó, que é BSM, Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, tem a seguinte ementa: Epistemologia e Ciência, Senso Comum e Justificação da Crença, os fundamentos do conhecimento objetivo, problema do ceticismo. Na verdade, assim, aqui tem uma série de livros também que são recomendados para a matéria, né? Mas eu tô resgatando aqui bem do fundo da minha memória como foram os assuntos. O que eu lembro muito era um ponto que a gente discutia bastante sobre o que é ciência. Tem inclusive um livro aqui na ementa que chama O que é Ciência Afinal, que todo mundo que fez essa matéria lembra, porque a capa do livro, assim, não tem como esquecer, sabe? É do Chalmers. Todo mundo lembra desse nome também. Então era uma discussão muito produtiva, assim, sobre o que pode ser considerado ciência e por que é considerado ciência, e o que não é considerado ciência, e várias abordagens, vários aspectos, várias teorias e tudo muito bem fundamentado. E também tinha uma questão um pouco assim que envolvia parcialidade na pesquisa ou não, sabe? Se a gente pesquisa de fato para o bem da sociedade ou porque algumas empresas são mais voltadas para determinados assuntos. Cara, era uma discussão muito legal e as aulas eram muito boas, então por isso que eu gostei muito dessa matéria, de verdade. E aí o que eu disse é que, por exemplo, essa matéria mudou um pouco o jeito de eu pensar, porque a interdisciplinaridade da UFBC é importante justamente por causa disso, não só no papel, no currículo, para você falar lá na entrevista, sabe? Mas ela te dá essa oportunidade. E claro, se você estiver disposto a aproveitar, eu garanto que vai ser muito bom para você. Mas se você quiser só passar batido, são matérias que não são muito difíceis, assim. Normalmente são assuntos introdutórios. Dá para fazer numa boa, você tem que ler bastante. Você tem que ler artigos ou capítulos de livros. Às vezes são trabalhos que você entrega toda a aula. Às vezes são só 2 provinhas mesmo. Eu acho que as pessoas não têm grande dificuldade em passar nessas matérias, mas de fato costumam dar um pouco mais de trabalho. Já a segunda matéria que eu vou falar para vocês, que é CTS, pelo nome, assim, eu esperava uma coisa sensacional, assim, bombástica, uma coisa que fosse incrível e revolucionário na minha cabeça, assim, uma aula espetacular. E na ementa aqui tem um monte de assunto, um monte mesmo, sobre inovação, indivíduo, Estado e sociedade, política científica e tecnológica, controvérsias científicas. Cara, tem muita coisa que eu acho que são assuntos muito interessantes, principalmente para quem faz ciência, mas eu nem
nem lembro muito desses assuntos porque a aula girava em torno de um assunto só, sabe? Tinha um macro assunto, tipo, por exemplo, hoje as aulas seriam só sobre coronavírus, dando um exemplo aqui, né? Trazendo para hoje. E aí abordariam alguns assuntos, era uma leitura meio maçante, meio sem sentido, assim. E, obviamente, eu não vou falar com que professor ou professora que eu fiz essa matéria, mas o que eu quero dizer é que na UFABC, vocês já devem ter percebido isso da gente falando, de outras pessoas falando. Depende muito do professor que você pega, sabe? E eu não gostei dessa aula, não significa que você não goste também, tá? Com esse professor ou professora em específico. Mas, de fato, assim, das de humanas foi a que eu menos gostei. E foi até meio decepcionante, que eu achei que seria bem mais legal. Mas, de novo, essa matéria que não foi difícil de fazer, foi meio chatinha, confesso, assim como várias de exatas também são, não estou falando porque é de humanas, não, mas como eu disse, a metodologia da aula não curti nem um pouco. Foi tranquila de fazer até, se eu não me engano era um trabalho só, nem lembro se tinha prova, acho que nem tinha prova, era um trabalho para entregar, enfim, foi tranquilo. E eu esqueci de comentar, mas essas duas matérias, tanto BSM quanto CTS, tem 3 créditos, ou seja, 3 horas de aula por semana, tá? Normalmente costuma ser seguido mesmo, um dia, 3 horas. Ou então tem outro esquema também que numa semana você tem 4 créditos, tipo, uma aula na segunda, uma aula na quarta. Na outra você tem aula na segunda, que aí vai intercalando 4 créditos numa semana, 2 na outra. 4 em uma, 2 na outra. Acho que tem um esquema assim também. Por fim, a última matéria que eu vou falar aqui foi, acho que a penúltima, foi a segunda que eu fiz, foi EDS, que chama Estrutura e Dinâmica Social. Essa matéria também tem 3 créditos. E na ementa dela tem alguns assuntos assim, ó, estrutura social e relações sociais, a dinâmica cultural, diversidade e religião, Estado, Democracia e Cidadania, dimensão econômica da sociedade, desigualdade, realidade social brasileira. São assuntos que eu acho muito legais, são muito contemporâneos também. E essa aula em específico eu gostei muito de fazer porque eu fui fazer lá em São Bernardo. Tinham turmas ofertando em Santo André mesmo, mas eu queria fazer uma matéria em São Bernardo e aproveitar e fazer com um professor que fosse de humanas mesmo. Essa matéria eu gostei muito de fazer, porque a aula, primeiro que era no auditório, nunca tive aula no auditório lá em São Bernardo, então já foi uma novidade. E depois porque as aulas eram realmente muito boas, normalmente tinham alguns convidados lá, e a estrutura era mais ou menos assim, a gente apresentava o trabalho, e aí tinham 2 provas também, então a gente fazia uma prova, normalmente depois de um mês de aula, fazia uma outra prova depois de mais um mês, e tinha esse trabalho final para apresentar. Mas assim, era quase uma roda de discussão. Não era uma roda porque tinha muita gente, sabe? Mas a participação costuma ser muito maior do que nas aulas de exatas só. Até porque os assuntos são mais convidativos para discussão, né? Do que uma aula de exatas. Toda aula a gente lia alguns artigos, né? Normalmente lia em casa, chegava na aula já com esses artigos lidos. Nessa matéria específica não eram páginas muito longas, assim, dava para ler numa boa. Mas é aquilo, também dava um pouquinho de trabalho porque você tem que se acostumar a ler mais, né? E eu não tinha muito hábito de ler. Então, assim, eu gostei bastante dessa matéria, mesmo dando um pouquinho de trabalho para mim. E aí, só para finalizar para vocês com uma conclusão aqui que eu tirei, essas matérias, mesmo eu não tendo gostado de CTS, essas matérias mudaram um pouco a forma que eu enxerguei assuntos que fossem diferentes de exatas. Eu acho que, cara, se você se abrir para pensar de outras formas, vai ser muito vantajoso para você. Mas esse vídeo aqui não foi para convencer vocês a fazerem várias matérias humanas, a gostarem das matérias humanas. Na verdade, quis contar um pouco como era a estrutura de aula, como funcionaram para mim essas aulas, né? Eu realmente gostei muito de BSM, tentei com a mente um pouco mais aberta, só para dar uma chance para essas matérias, ver como vai ser, e aí você vê se vai tirar algum proveito disso ou não. Se não tirar proveito disso, faça o possível, então, para não reprovar essas matérias e ter que fazer de novo. Como eu disse, não costumam ser muito difíceis, mas exigem uma certa dedicação sua em questão de leitura, de acompanhar os artigos e discussões, beleza? Se vocês tiverem dúvida, deixa aí embaixo e até o próximo vídeo.